Fala aí, ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Ninjago, dessa vez do episódio 12 da temporada 11, Sitiados. Quem faz a narração desse episódio é o Mestre Wu, e vamos lá, né? O episódio já se inicia com ele terminando de contar a história lá do passado, né? Dele com a Asfira, e os ninjas e a Pixel começam a questioná-lo, né? Obviamente, por tudo que ele fez, ele tenta se esquivar, mas acaba admitindo que sim, ele errou. E na época ele era um jovem e era tolo, né? E ele pensou que nunca mais ia ver a Asfira. E, tipo, ele pensou que tinha enterrado, né, o passado. Mas então eles escutam um barulho. O monastério meio que dá uma tremida, né? Isso significa que o passado os alcançou. Eles saem para o lado de fora do monastério e veem que a Asfira está subindo a escadaria rumo ao monastério junto com o Fire Fang, as cobras elementais e os Spiral Vipers, né? O Kai começa a descontar tudo no Wu, dizendo que é culpa dele e tal. Ele, sim, eu errei, eu pensei que tinha deixado isso para trás e tal. O meu pai, quando soube, né, que usamos os pergaminhos do Espinjitzu proibido para deter a Asfira, ficou muito bravo, muito chateado e escondeu eles. E os escondeu, né? Aí eles, bom, alguém deve ter encontrado, né? Porque a Asfira tá com um e ela pegou esse pergaminho no museu. Então, peraí. Onde tá o outro? Porque, tipo, o primeiro mestre Espinjitzu escondeu, não falou pro Wu nem pro Garma de onde tava, mas alguém conseguiu encontrar. E se estava no museu, a Pixel deduz que foi um arqueólogo ou um explorador que encontrou. E aí eles já pensam em quem pode ajudar. O Clutch Powers. Eles informam a equipe, né, no caso o Lloyd, o Zane e a Nia, que estão no Shuricopter lá na cidade, vendo ela sendo atacada pelas cobras elementais. E eles falam que o farsante traidor, né, que era o Wu, falam dos pergaminhos e tal, enfim. Eles resumem muito a história, dizem que vão explicar melhor quando todo mundo estiver junto. Mas basicamente são dois pergaminhos, a Asfira tá com um, mas talvez o Clutch saiba onde está o outro. Então, enquanto isso, o Clutch tá lá no hospital, desfrutando da vida boa, sendo atendido lá por uma enfermeira e tal. Nas portas do monastério, a Asfira ordena que o Fire Fang destrua as portas, né? Mas a Pixel aciona umas medidas protetivas, no caso torretas de água e shurikens de borracha, né? Que conseguem apagar e afastar as cobras elementais. Só que não é o bastante. Usando o pergaminho, a Asfira consegue destruir as torretas e a porta do monastério. Então os ninjas e o Mestre Wu correm para dentro junto com a Pixel. Ela joga shurikens lá no alvo, ativando a passagem lá do elevador para o esconderijo deles, né, para a baía de veículos. E, enquanto isso, a passagem se fecha e a Asfira manda o Char vasculhar o monastério inteiro em busca do farsante, né? O Jay até pensa em sair pela baía de veículos, mas a Pixel usa as câmeras e vê que tipo, eles estão cercados, não tem como eles fugirem dali. O Kai novamente começa a brigar com o Mestre Wu, né? O Cole manda ele sossegar. E o Mestre Wu fica meio pra baixo, assim, né? Ele, ó, não esquenta. É tipo assim, o Kai, basicamente a Asfira roubou os poderes dele. E agora ele se sente inútil e tá descontando no senhor. Sem muitas opções, a Pixel, ela revela, né? O novo veículo pros ninja. Que ela não terminou de montar ainda, tava quase. Que é o Mech Titan. E aí, né, o Jay e o Kai vão meio que tentar dar um jeito de terminar esse mech. E o Kai, ele pega um maçarico, já que ele não pode usar o fogo, né? E o Wu percebe, ele pagou pelos meus erros. Enquanto isso, os ninjas vão visitar o Clutch Powers, mas ele se recusa a ajudar porque ele não quer... Porque isso parece uma aventura e ele não quer levá-los para outra aventura. Ele meio que se aposentou, né? Agora ele só quer viver de um jeito bom, acomodado, luxuoso. Afinal de contas... Eles dizem, não, mas a cidade está em perigo. Ele, não, gente, a cidade sempre está em perigo. Eu não vou ajudar. Aí eles falam, mas a gente precisa do pergaminho e tal. Peraí, vocês estão falando daqueles dois pergaminhos? Um deles está lá no clube de exploradores. Eles, beleza, Clutch, você vem com a gente, né? Você é membro e tal. Ele, não, isso soa como o começo de uma aventura. Eu não vou me aventurar. Ele até chama a enfermeira, que meio que expulsa os ninjas do quarto, né? E a Nia diz que eles não precisam do Clutch. Eles mesmos vão lá no clube buscar.
Enquanto isso, o Chara informa para Asfira que eles reviraram o monastério inteiro, não encontraram os ninjas. Ela fica tão irritada que usa magia para meio que explodir o alvo da parede e acaba meio que revelando um botão, né, do elevador. O Char chama o elevador e o Jay nota isso, né? Ele avisa a Pixel que pausa a subida, mas não vai demorar muito. E ele pergunta o que é que vão fazer, né? Basicamente, a escolha mais óbvia é que eles vão ter que lutar contra a Asfira e os outros. Mas o Wu diz, não, eu vou pagar pelos meus erros sozinho. O Kai tem razão, eu não posso ser um mestre ou ensinar vocês a serem responsáveis se eu mesmo fujo da minha própria responsabilidade. Ele pede perdão do Kai, né? E diz que vai compensá-lo de alguma forma. O Kai fica comovido com isso e diz, não, mestre, espera aí, todos nós erramos. Mas se o senhor for lá se entregar para Asfira, vai estar cometendo outro erro. Você não pode confiar nela. Ela é muito perigosa. E afinal de contas, nós somos uma família. Nós ficamos juntos, não importa a situação. E aí, né, o Mestre Wu fica feliz e meio que o Cold e a Pixel ficam, vamos acabar com eles. E assim se encerra mais um episódio, né, galera? Inclusive, esse episódio, eu notei que ele é bem semelhante ao 6º episódio da 7ª temporada. No plot, né, que os inimigos estão tentando invadir a base dos ninjas. No caso lá, eram o Crux e o Acronix, junto com os Guerreiros Vermelhos, tentando invadir o Templo do Erjitsu, para pegar a lâmina do tempo, né? E aqui é a Asfira tentando acabar com o Wu. Basicamente isso. Mas, enfim, gente, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.